Boa noite. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco. Sejamos muito bem-vindos a essa reunião pública da nossa Casa Espírita. É um momento em que a gente faz um esforço para deixar nossas ocupações materiais lá fora e vem aqui buscar o alimento espiritual, reflexões para a gente levar para a nossa semana. E hoje quem vai trazer essas reflexões é o nosso irmão Lúcio, que vai falar sobre a primeira escola, como vocês já puderam ver. Vamos ver o que ele vai trazer para a gente acerca desse assunto. E vamos procurar manter o nosso pensamento, a nossa mente aqui nesse momento, prestar atenção no que for falado aqui, para a gente assimilar o máximo que a gente conseguir, para levar para o nosso dia a dia. Então convido vocês, quem preferir fechar os olhos, quem ficar da melhor forma possível, confortável, elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, agradecer por esse dia em que nós tivemos saúde física, saúde mental, para cuidar das nossas ocupações no mundo material, que são tão importantes, que a gente sabe da importância delas. Agradecer pelas dificuldades que nós passamos, porque é através dessas dificuldades que a gente aprende. E nós pedimos, nesse momento, que a nossa mente esteja lúcida aqui, consciente, em sintonia com nossos mentores, para a gente conseguir absorver a mensagem, levar para o nosso dia a dia, aplicar na nossa vida, sempre que possível. Pedimos a espiritualidade trabalhadora da Casa Espírita, nosso lar, que nos ampare nesse momento, nos acompanhe, que ilumine nosso irmão Lúcio também diante desse trabalho, que a espiritualidade responsável também pela fluidificação da água que está aqui na mesa também faça a sua parte. E nós pedimos para dar por aberta essa reunião de hoje. Que assim seja. O microfone é seu, o momento é seu. Meus irmãos e irmãs, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos na Casa Espírita de nosso lar. Aqui nós nos encontramos mais uma vez, não é? Reunidos e buscando uma compreensão, como sempre dizemos, um entendimento. A questão do tema, ela é importante em nosso meio, não é? E sabemos que todos nós estamos buscando o aprendizado e cada vez mais nos instruir edificantemente. Por isso que estamos hoje aqui dentro da Casa Espírita. Não é por estar aqui que eu sei mais. Sou igual a todos. Estou buscando a compreensão e através desse estudo, cada vez mais vou compreender melhor. Por isso, o tema, a primeira escola. Sabemos que somos seres espirituais em experiências físicas aqui na Terra. Uma vez saindo do mundo dos espíritos, que é a nossa verdadeira pátria, aqui nos encontramos novamente. Formando o quê? Aprendendo o quê? Passando por dificuldades, problemas, a troco de quê? Nós sabemos que não somos seres assim perfeitos. Estamos em vias de progresso. Cada vez mais estamos buscando aquilo que é melhor para nós. Felicidade real é quando nós exercermos por completo a lei de amor, na sua pureza mais edificante.
Então, por isso, e ao regressar à Terra, estamos ali unidos, ou 5, ou 3, ou mais do que isso, procurando cada vez mais naquele meio buscar a compreensão e o entendimento dos erros anteriormente ou da falta de responsabilidade da nossa parte. A primeira escola justamente é para que nós possamos acertar mais e procurar errar menos. Lavar a roupa suja em vez de sujá-la mais. Por isso, não é? A primeira escola significa família. O que é família para nós? É somente no nosso lar, dentro da nossa casa, a casa material? Ali são as primeiras lições, mas a família nossa é universal. Conforme Clarencio diz em Nosso Lar, a família dentro do ambiente terrestre são secções da família universal. O que quer dizer isso? Ali é um bocado. E cada um lutando para o seu progresso, não é? Hoje nós vamos falar também de responsabilidade. Nós, adultos, não é? Responsáveis por aqueles que estão regressando à Terra. Vamos lá. O lar. Primeira escola é o lar terrestre, no qual nós hoje estamos. E pertencemos hoje aqui na Terra. Não é? O lar, justamente, nós veio, conforme anteriormente disse, procurar consertar desafetos, procurar a união, a concórdia e aprender valores morais, sem esquecer da educação. Aprendemos dentro do nosso lar. E vemos mais aí, é o lar evangelizado dá à criança, grava ali na consciência as firmes noções do cristianismo sentido e vivido. Bom, desde os nossos bisavós e avós, pais, mães, aprendemos que existe Deus, não é? Jesus, o nosso irmão maior, que trouxe a nós uma cartilha essa de conduta moral. E aprendemos com os nossos pais que temos um anjo da guarda, temos que ser bonzinhos e assim por diante. E dentro desse lar terrestre, vamos aprendendo desde pequeno que na realidade o papel dos pais é uma obrigação. E nós vamos compreender. É necessário que a criança sinta e se impregne no santuário doméstico desde os primeiros instantes da vida física das sublimes vibrações que só um ambiente evangelizado pode assegurar para que, simultaneamente com o seu desenvolvimento moral e intelectual, possa ela ver o que é belo, ouvir o que é bom e aprender o que é nobre. Aí vamos chamar a atenção no lugar dos pais e mães. Quais os valores que nós estamos assim ensinando àqueles que estão chegando na Terra, sobre a nossa tutela? Quais são esses valores? Vemos aqui moral intelectual, ver e ouvir o que é bom.
O nosso palavreado dentro de casa está sendo edificante? Ou as músicas estão sendo nobres? E os nossos exemplos? O mesmo? Será que estamos fazendo isso dentro do nosso lar? Está na consciência de cada um, como todos agem dentro de seus lares, no qual a responsabilidade primordial são dos alunos um pouco avançados, que são os pais. Quando falamos valores morais, é claro, nós lembramos em tudo aquilo que Jesus deixou para nós: amor, bondade, respeito, benevolência e assim por diante. Na parte intelectual, nós vemos aí a inteligência voltada para tudo que é bom e que é belo. Será, se nós estamos assim ensinando esses valores e dando por final o bom exemplo para aqueles que estão sob a nossa tutela? Vamos refletir bem nisso, não é? Porque a educação começa dentro de casa. E não esqueço, não é, de uma professora que ensinou, não é, a professora aqui. A escola dá a cultura. A educação é os pais. Os nossos exemplos, estou, não é, dando um bom exemplo ao meu filho de honestidade, de respeito, de compreensão, porque não basta só dentro de casa, a casa física e material, ensinar, dar o exemplo lá fora também, porque todos nós fazemos parte de uma só família. E devemos compreender que todo o ensino que passar para aqueles que estão chegando, se bem seguido, é uma vitória para nós. Se é o contrário, damos maus exemplos, teremos que responder: o que foi feito daquele ser que eu deixei sob a sua responsabilidade, seu irmão ou sua irmã? Será cobrado, não é? Por isso que temos que dar os exemplos nobres, ensinar tudo aquilo que é correto, independente de quem quer que seja. Se o filho ainda ou a filha é rebelde e mantém laços não afetivos para com os pais, mas a responsabilidade dos pais é sempre amor. É igual diz esse cartaz. Não existe filho certo ou errado, existe filho. Ame-o. E vemos aqui uma pergunta do Livro dos Espíritos, né, que chama a atenção também sobre o casamento, que é a união entre dois seres. Será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? É contrário à lei da natureza? É um progresso na marcha da humanidade. Todos nós sabemos. Apesar de que muitos irmãos e irmãs ainda pensam equivocadamente. Temos aqui a 696. Que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Seria uma regressão à vida dos animais. Quando nós dizemos casamento, não é aquele que o próprio ser humano criou como forma de dar satisfação à sociedade, mas sim o compromisso perante o Criador de uma vida a dois. E justamente essa compreensão
responsabilidade que vai dar oportunidade aos irmãos de regressar à terra e ajudar o progresso dos mesmos. Quando dizemos casamento novamente, o principal significa, perante a lei humana, aquela que vai no cartório. Melhor exemplo, não é? Para a conciliação, formalidade perante a lei humana, que é necessária, é claro, não é? Mas, se hoje as minhas responsabilidades, meu amadurecimento não está completo, hoje eu estou aqui, amanhã estarei lá, depois aqui e lá, e nada de responsabilidade, nós nos identificaremos como aos animais não racionais. A finalidade nossa na Terra é o quê? É o progresso, como sempre a doutrina dos Espíritos nos instrui e mostra. Se nós queremos ser assim realmente felizes, o que devemos fazer? Lutar para o nosso engrandecimento. Nossa visão, a muitos irmãos e irmãs, está limitado aqui na Terra, não vem mais além do que isso. Mas hoje nós estamos aqui dentro da Casa Espírita, justamente procurando o que a doutrina nos oferece? Um esclarecimento, chamando-nos à responsabilidade que a perfeição só adquire através de muito trabalho e suor. Como? É de nós lutar com nós mesmos contra as nossas imperfeições e más tendências. Então, todo o trabalho útil que nós abraçamos significa progresso para nós, se quando bem sucedido. E um deles é, muitos irmãos e irmãs escolhem um lar. Outros já é a assistência do seu semelhante. E assim por diante. Cada um tem o seu fardo aqui na existência terrestre, proporcional e no qual conseguimos levar. Nada mais de peso bruto nas nossas costas, e sim o essencial. E como vamos vencer toda essa dificuldade? À medida que sermos mais responsáveis. Se hoje abraçamos, não é, essa primeira escola, uma necessidade tem. E devemos de esclarecermos. Vemos aqui, pode-se 582, pode-se considerar como missão a paternidade? O que é paternidade? Aí chamamos a atenção dos pais, não é? Essa incontestação possível, uma verdadeira missão e ao mesmo tempo grandiosíssimo dever é que envolve mais do que o pensa o homem, sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais a fim de que esses dirijam pela senda do bem. Ele lhes facilitou a tarefa quando há aquele uma organização débil e delicada que o torna propício a todas as impressões. Como bem sabemos, não é? Quando a união 2, justamente cada um tem seu papel e responsabilidade. Vemos aí o homem, pai, trabalho para dentro de casa, não é? Assim aprendemos. E razão, mulher, sentimento e os deveres domésticos. Então, cada um contribui para o sucesso do lar e todos aqueles que estão ao seu meio, com a permissão do Criador, é claro. Então, a responsabilidade do pai também é muito grandiosa. Ele que impregna sobre o filho também, junto com a mãe, a parte moral. Aquela que
não é? Não ensina brigar na escola, não ensina falar mal de quem quer que seja lá fora, não ensina ser desonesto e assim por diante. Então, são árvores pequenas que precisam ser podadas até a fase adulta para dar bons frutos. Conforme vemos hoje na humanidade, muitos irmãos e irmãs se equivocaram no seu caminho. Por que isso? Vieram para errar? Quem veio no mundo para roubar, para tirar a existência do seu semelhante? Ninguém veio aqui a este mundo para essa finalidade. Veio justamente, conforme nós estamos dizendo, para se melhorar. Então, o lar terrestre é muito importante, não é? Como muitos ainda não observaram carinhosamente essa oportunidade que tem nas mãos, não é? Continuando. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de arrumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos, em abundância do que se formar o caráter de seu filho. Se vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhe estava ao seu alcance, para que ele avançasse na estrada do bem. O que quer dizer isso? Hoje, não é, nós sabemos que, conforme ouvimos bem lá atrás os nossos pais e avós, a vida está difícil, não é? Tudo caro, tudo mais difícil, então tem que trabalhar. O que acontece? Aí fica para babá tomar conta. Aqui somente é um exemplo, mas é real em nosso meio no dia de hoje. Temos que trabalhar, amontoar. E como os pais de hoje cobrem essa falta? Dando aos filhos celulares caros, um carro, uma moto. Mas e a presença dos mesmos que têm a responsabilidade ali? O primeiro parágrafo, não é? Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e não se preocupa com os seus tutelados. O que acontece? Cadê a responsabilidade que foi assumida? Muito antes também de regressar à terra. Cadê aqueles deveres cristãos que nos chamam a atenção? Que nós devemos olhar uns aos outros como irmãos. Devemos auxiliar uns aos outros com respeito e benevolência. Porque não adianta, não é? Quando criança, damos um brinquedo e queremos assistir a televisão. Não adianta suprir o nosso filho com uma bicicleta, mas a gente só quer estar passeando e os filhos ficam por conta de quem? Dos avós, da empregada e assim por diante. Cadê a presença dos pais? Aonde que fica neste meio? Aonde que está a educação? Aí nós vamos lembrando lá atrás. Vamos lá. Na época dos nossos bisavós, que passaram para os nossos avós e para os nossos pais. Não é? Um exemplo. Nós aprendemos com os nossos pais os valores edificantes. Não é? Tanto é que hoje as boas maneiras, vamos lembrar, as boas maneiras. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem? Como está passando? Hoje vemos o que? Hoje, no dia atual. Cadê esses valores? Onde estão?
Por isso que é importante nós compreendermos que a tarefa dos pais é de ajudar o progresso dos seus tutelados, que podemos chamar de filhos. Na época da minha avó, para a gente chegar e tomar a bênção dela, tinha que beijar na mão, tomar a bênção e abraçar. Hoje temos isso como forma de respeito. O que acontece? Os pais, vamos chamar a atenção dos pais, eu sou pai também. Hoje, dos pais, vamos chamar a atenção dos pais hoje. Será que estamos ensinando boas maneiras? Não é? E os nossos pais hoje, do passado, ensinaram nós como proceder dentro da sociedade. Por que hoje existe, infelizmente, muitos, vamos dizer, recém-chegados à Terra, até a idade de 20, 15, 13 anos, estão aí mais envolvidos com as questões de aproveitar a vida, no sentido, né, com todo respeito, através das drogas lícitas com aquelas ilícitas? Por que isso? Cuidam de aprumar as árvores do seu jardim. Esquece da verdadeira educação dos seus filhos. Nós temos que passar responsabilidade e não uma felicidade ilusória, fantasiosa, não é? Nós dizemos isso como forma de esclarecimento, sem julgamento, porque ninguém é perfeito. Todos nós estamos lutando por um bem geral, lutando contra as nossas ignorâncias e levando compreensão cada vez mais e algo essencial que chama-se tolerância, o que nós não temos hoje também na nossa sociedade. Por que isso? A responsabilidade vem primeiro dentro da primeira escola. Não é o Estado que vai educar os nossos filhos que são tutelados. É dentro de casa que aprendemos a ter os valores. Se hoje, vamos citar um exemplo, dentro da nossa humanidade existe aqueles que disseminam as guerras, políticos ainda não honestos e cada vez mais homicídios e roubos. Espera lá, será se os pais fizeram a sua parte? Porque nós sabemos, está dentro do livro dos Espíritos, os esforços que os pais fizerem para educar os seus filhos e no qual foram menosprezados, não terão culpa, porque existe aí o livre-arbítrio, não é? A própria legislação da Terra ensina, maior de idade, 18 anos, tem seu livre-arbítrio. Se seguiu aquele caminho, menosprezando os conselhos dos pais, é claro que os pais não serão responsáveis, mas o verdadeiro amor continua. Não é? O que quer dizer isso? É o compromisso e o dever. Não é? Então vamos fazer da nossa parte. Não vamos deixar a responsabilidade para terceiros. Não, a responsabilidade é nossa. O Criador concedeu, deles está em nosso meio. Com essa finalidade, o que nós devemos fazer? Abraçar. Meus irmãos e irmãs, estão compreendendo? Tem alguma pergunta a fazer? É um tema, não é? Justamente para chamarmos a nossa responsabilidade e um esclarecimento. Vamos lá, continuando. Ciências aplicadas, do livro O Consolador. Pergunta 110. Qual é a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? Nós sabemos. A escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases dos sentimentos e do caráter,
Os estabelecimentos de ensino propriamente do mundo podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. E por essa razão que a universidade poderá fazer cidadãos, mas somente o lar edifica o homem, não é? Conforme a nossa professora aqui ensinou. Cultura se dá na escola, educação é dentro do lar, não é? Principalmente aqui, a universidade poderá fazer o cidadão. Nós tínhamos, na minha época que eu estudava, uma matéria que chamava Educação Moral e Cívica. Todos lembram, né? Pois então, justamente é para quê? Como ser cidadãos. Mas como ser homens de bem, ainda é o lar. E vai ser sempre o lar que vai nos ensinar. Agora, conforme nós devemos lidar com uns aos outros, também é o lar. Mas não devemos esquecer, né, de cidadãos. Até os 7 anos, fase de adaptação para a nova existência que lhes compete no mundo. Nessa idade ainda não existe uma integração perfeita entre ele e a matéria organizada. O que quer dizer isso? Vamos lá. Até os 7 anos se completa a encarnação da criança, a reencarnação. Então, são melhor perceptível os bons atos, a formar o caráter. Porque nós sabemos, a criança desde já manifesta seus instintos. Que, não é? A mãe, propriamente dito, conhece mais do que o pai, como cada um é de um jeito. Então, eles absorvem bem os bons exemplos. Um lar, não é? Dotado de tudo aquilo que Jesus ensinou, o cristianismo vai formar mais para o futuro homens de bem. Mas se o lar se tem muito grito, palavrões e assim por diante, o que vai ser formado? Desde a concepção, quanto mais nós melhorar as nossas maneiras de pensar, fluindo dentro dessa lei de amor, o ser que está ali a reencarnar já vai absorvendo, se preparando para a existência. E até os 7 anos fica fácil dele aprender os valores nobres. Não é? E está na nossa responsabilidade dos pais de fazer isso. Se hoje a humanidade, né, está dessa forma, por quê? Aonde está o erro? Em cada lar, em cada indivíduo, está aí a responsabilidade das suas falhas e de suas vitórias. Estamos sempre falando isso. O que mostra-nos que não somos seres superiores, mas sim somos alunos num estágio avançado. E o que nós hoje temos, estamos passando para aqueles que estão chegando em nosso meio. Se muitos irmãos, pelo seu livre-arbítrio, erraram hoje, é claro que tem que voltar novamente para lavar aquela roupa suja. Por isso que é importante nós espalharmos a lei de amor e de compreensão. Se temos dentro do nosso lar aquele filho, aquela filha difícil, ou aquele irmão ou irmã difícil, ou um pai complicado e a mãe também, só existe uma palavra que Jesus ensinou. Chama-se amor. Porque estaremos fazendo a nossa parte. Não é à toa que viemos àquele meio. E não é à toa que todos têm a sua secção da família universal, que é do lar físico. Continuando. Tornando-se mais suscetível de renovar o caráter
e estabelecer um novo caminho na consolidação dos princípios de responsabilidade, se encontrar nos pais legítimos representantes do colégio familiar. Por isso que os filhos precisam dos pais ali presentes sempre constantemente. E não transferir a responsabilidade para terceiros. A luta não é fácil, mas todos conseguem. Basta a compreensão e o dever de estar ali sempre presente. Não vamos nos iludir com as festas do mundo, tudo aquilo que o mundo tem a nos oferecer. Vamos sim fazer da nossa parte. Bom, quem conhece? E nós sabemos a história dele, não é? É conforme nós anteriormente falamos do livre-arbítrio. Porque os pais fazem de tudo para os seus filhos crescerem, bom e no bom caminho. Mas tem outros pais que ainda não fazem o mesmo. Quer ver um exemplo? Eu vou falar um nome aqui, todos já conhecem, o Hitler. Quando criança, tinha um pai que era alcoólatra, chegava em casa, espancava a mãe e o filho. Aí todos podem deduzir, não é? Conforme os dois irmãos aí, nós sabemos a história deles. Um era gangster, o outro também. Al Capone, isso é lá nos Estados Unidos. Agora nós temos aqui, não é? O relógio da vida recebe corda apenas uma vez. Nenhum homem tem o poder de decidir quanto os ponteiros pararão, se mais cedo ou mais tarde. Agora é o único tempo que você possui. Viva, ame e trabalhe com vontade. Não ponha nenhuma esperança no tempo, pois o relógio pode parar a qualquer momento. O que quer dizer essas palavras aí? Mais um dia está passando, está chegando ao final. O que nós fizemos hoje de importante? Nós matamos o nosso tempo porque que o relógio está correndo, está correndo. A gente não consegue parar ele não. Esse aqui consegue, só tirar a pilha dele e ele para. Não é? Mas o tempo, hoje já é noite. O que nós fizemos hoje de bom? Principalmente dentro da nossa família, no nosso lar. Quais os exemplos que nós ensinamos lá fora? Nós sabemos ouvir nosso pai e nossa mãe hoje? Desabafamos algum problema? Ouvimos um conselho que constantemente pai e mãe chama-nos a atenção? O que nós estamos refletindo sobre isso? Porque o tempo vai passando. Nós sabemos que para nós os cabelos brancos vão chegando e assim a nossa existência vai terminando. Mas o que nós fazemos para o nosso progresso e de todos à nossa volta? Será se hoje pensamos mais positivo? Respeitamos mais hoje? Sabemos ouvir mais hoje? Sabemos chamar a atenção daqueles que estão sob a nossa responsabilidade? Aprendemos mais hoje? Não tem como parar o tempo. Não é? Esse aqui era um aviador da Segunda Guerra, não é? Um americano também. O que as duas histórias têm em comum? Qual a contribuição que os dois, o Al Capone, o Waze e esse outro americano aviador, trouxe para nós? Vamos compreender um pouquinho. Chamando novamente, não é? Famílias, né? Não estou dando para entender o nome do livro. O educandário familiar. Pois então, todos eles passaram
para a primeira escola, que é a família, conforme nós estamos passando hoje, e nossos filhos também vão passar para o futuro. Organizada a família antes da reencarnação, quando são eleitos os futuros membros que a constituirão, ou sendo resultado das precipitações e imprevidência sexual de muitos indivíduos, e sempre o santuário, que não pode ser desconsiderado sem graves prejuízos para quem lhe perturbe a estrutura. Pois bem, antes de nós reencarnarmos, como foi dito lá no começo do nosso estudo, estamos ali reunidos os desafetos. Vós vai ter que reencarnar com esse, vós vai ter que ir junto também com aquele outro, por questões, não é, de existência após a outra. Justamente para quê? Reparações. Quais são essas reparações? Ainda não aprendemos a amar, a perdoar principalmente, não é? Porque o perdão não pode ser somente da boca para fora. Tem que ter amor de fato, não é? E basta nós fazer da nossa parte. Então, a família organizada no plano espiritual, e ali todos firmam este compromisso, voltarão à Terra. Cada caso é um caso, não é? Como se diz, a mãe de André Luiz em nosso lar, voltando a relembrar nosso lar, reencarnou na Terra, tendo o marido da existência passada como atual, junto com as duas irmãs que obsidiava o pai de André Luiz. Por que isso? Por amor, porque eram inimigas também do passado, para ali todos unidos buscar a reconciliação. Não é? Quer venha através da família, ou então a precipitação, no qual nós hoje vemos aí, infelizmente, não é? A falta da boa educação dentro do lar ensina a ter falta da responsabilidade, onde que existe hoje muitas mães solteiras, mas todos têm uma finalidade, não é? Que traz justamente o quê? Não perturbe as estruturas da família. Relembrando, a responsabilidade e a educação vem dentro de casa. Certo? Continuando, se ninguém tem alguma pergunta. Por essa razão é que não se vive na família ideal, aquela na qual se gostaria de conviver com espíritos nobres e ricos de sabedoria, mas no grupo onde melhormente são atendidas as necessidades da evolução. Por isso que temos, não é, o irmão difícil, a irmã difícil, o filho difícil, a filha, os pais difíceis, não é? Nada é por acaso. E devemos entender que não estamos aqui na Terra de férias, num mar de rosas. Estamos aqui justamente para essa finalidade. Jamais a felicidade verdadeira ainda existe aqui. Jamais o convívio fraternal perfeito ainda está distante. Como que vai chegar em nosso meio? À medida que nós fazemos da nossa parte. Por isso que a doutrina dos Espíritos chama-nos a atenção dessa reforma íntima, no qual cada um de nós temos que realizar em nós. Quem não consegue a capacidade de amar aqueles com os quais convive, mais dificilmente poderá amar aqueles outros que não conhece. Porque não é fácil mesmo. Conforme foi dito anteriormente, o perdão. Não é?
Não é fácil nós perdoarmos de coração aqueles que causaram desgosto, contrariedade em nosso meio. Digo isso, não é? Porque cada família que tem aqui na Terra, existe filhos e filhas, até pais, que não respeitam uns aos outros, vivendo como seres indiferentes. Por quê? Se existe dentro da família as inimizades, não foi Deus que criou isso. Os próprios seres encarnados. Se não existe cada vez mais o amor verdadeiro, não foi Deus que criou isso. Somos nós, seres ignorantes e imperfeitos, que não aprendemos a amar de verdade. Então, por isso, quanto mais nós sermos rebeldes, porque eu não estou nessa família, porque eu estou nessa família em vez de ser na outra que é melhor, nós nos enganamos a nós mesmos, porque o Criador faz tudo correto. É os nossos olhos que ainda continuam fechados perante a responsabilidade de amar. O que quer aquele pai bonzinho que apenas diz sim para o filho? O que quer dizer essa pergunta? Tem uma historinha, não sei de qual livro, não é? Não me recordo, os irmãos sempre contam aqui. Que o filho, quando criança, chegava em casa, não é? E mostrava para a mãe, aqui mãe, que eu achei na rua. Eu peguei a mãe, ó que beleza, bonito. Foi chegando com outro objeto, foi tornando-se jovem, foi tornando-se adulto, e foi chegando, aí o que acontece? Foi preso. Por quê? Estava roubando. Tanto é que, quando a mãe foi no presídio visitar, o filho a abraçou e mordeu a sua orelha. E falou para a mãe, aqui mãe, isso é para a senhora lembrar. De quando eu era criança, eu chegava com qualquer coisa, a senhora aceitava. E hoje eu estou preso por causa de quê? Não me chamava atenção. Sim, são os pais que dão de tudo para os seus filhos. Tudo que fala, que ele faz, é ele que é correto. Nunca que erra. Na escola, o professor chama atenção, não, a professora que é errado. No futebol, é o meu filho que está certo, os outros são errados. Cadê o caráter? Devemos ensinar aquilo que é correto. Chamar atenção significa também amor. Não é toda hora falar sim. Meu filho deve escolher sua religião apenas quando ele estiver maior. É também na profissão aqui na Terra o mesmo. Desde pequeno, devemos ensinar sobre aqueles que estão sob a nossa tutela que existe um Criador, um anjo da guarda, conforme foi dito, e assim até a compreensão de Ele estar em nosso meio, recebendo e abraçando os ideais positivos de amor e de benevolência. Quando passar dos 7 anos, estiver com 18 anos, criatura formada, o que ele vai escolher? São os amigos da rua, aqueles que ensinam o caminho do balcão, aqueles que ensinam, não é, a não ter respeito, não assumir compromissos. Existe um ditado, não é, aqui na sociedade. Se em casa os pais não ensinam, lá fora as autoridades ensinam. Da forma mais dolorosa. Então devemos abrir os nossos olhos à responsabilidade edificante do dever de cada um de nós, como pais e mães. Como fazer nos dias atuais os pais
com tantos deveres e buscando o sucesso profissional e a educação dos filhos? Isso é uma pergunta para nós. Como vamos fazer isso? Tudo, né? Nós sabemos, nós comentamos e sempre dizemos, Deus em primeiro lugar. Às vezes nós escolhemos, vamos dizer, como exemplo, a profissão dos filhos. Temos aí muitos livros da doutrina espírita que os pais queriam que os filhos fossem médicos. Mas na realidade, no final, os filhos pegavam o diploma, quando formado, entregavam para os pais, ia ser um sapateiro, um lavrador e assim por diante. A alçada que os pais abraçam em favor dos seus filhos, justamente de moral, de bons modos e de educação, e saber viver em sociedade. Porque os filhos trazem também toda a sua bagagem de compreensão intelectual e de entendimento também. Estamos ali para lapidar até formar aquela joia bruta, no qual podem seguir com seus passos a sua existência, porque nós sabemos, um dia receberemos o convite do Criador para partir da terra. Mas o verdadeiro amor fica. E a luta continua também. Temos aqui, as leis divinas e as relações familiares. Tiramos as leis humanas, vamos à lei natural, à lei divina. Paternidade e maternidade, as opções e escolhas. Pais e mães. Autoritarismo. O que gera? Gerado pela desumanização da relação de pais e filhos. O que quer dizer isso? Antigamente, não é? Os pais eram muito mais severos. Se as filhas namorassem ou fugissem, conforme antigamente diziam, a filha era para fora de casa. Isso já ouvi muito. Não é? E temos aqui, também tem a autoridade amorosa, gerada pela individualização, fruto da entrega a Deus, as leis divinas, a prática das virtudes essenciais da vida. É o que nós estamos procurando passar para aqueles que estão chegando. Mostrar que existe Deus, mas conduzir com amor, severidade, quando é para dizer não. Mas dizer com amor. Ensinar a ser homens de bem e mulheres de bem, não ser seres espertos, conforme lá fora na sociedade ensina. E temos esse aqui, permissividade. O que quer dizer isso? Aceitação, tolerância, gerada pelo personismo, em que há o parecer bom em detrimento do ser bom. Aceitação. Ser tolerante. Estamos sendo assim dentro do nosso lar? Lá fora? Porque infelizmente lá fora, principalmente esse último aqui, está faltando muito. Que as pessoas têm aquele ditado dentro da nossa sociedade: não leva o desaforo para casa. E fica aquele círculo vicioso. Nunca que chega o entendimento e a compreensão. Mas tem dois amigos que no final fazem melhorar qualquer ser aqui encarnado. O primeiro se chama-se dor e o segundo se chama-se sofrimento. É sentindo os dois que nós vamos seguir uma linha reta. Alguma pergunta? Todos estão compreendendo? Já está quase acabando, tá? Estou vendo o pessoal com sono aqui já. Dias felizes, não é? Do livro Infância Acolhida.
A criança aprende e compreende a lição ministrada antes de tudo pelo coração, pelo sentimento. Então é fácil. Nós vemos aqui como exemplo a criança. Jesus tem uma passagem no Evangelho, bem-aventurados os puros de coração. Por que Jesus chama assim uma criança como exemplo de pureza de coração? Porque as crianças brincam com a outra, brigam, passa um tempinho, volta de novo, está brincando a mesma coisa, como não aconteceu nada. Ali está a pureza. Então, por isso que Jesus chamou como a pureza de coração. E quando é o adulto, o ser formado, encarnado? As coisas já são mais difíceis. Por isso, não é? É que é pelo coração e pelo sentimento que a criança aprende as primeiras noções. Infância acolhida, continuando. O período mais importante para se oferecer a pedagogia do acolhimento incondicional à criança é o dos primeiros 7 anos, quando os seus sentidos estão captando os padrões de caráter dos adultos com mais profundidade do que os discursos muitas vezes incompreensíveis para o seu entendimento infantil, o qual o princípio de aproveitamento não absorve as palavras tanto quanto absorve os exemplos, sejam inapropriados ou responsáveis. Não tem como nós ensinarmos uma criança o que um jovem hoje, no 9º ano, é ensinado. Então temos que ensinar através das brincadeiras, através daquela parte mais inocente. E é por isso que é uma excelente oportunidade para nós ajudarmos aqueles que estão chegando. O que fazer? A prática do diálogo, do afeto, as brincadeiras, os ensinamentos, a prática do conhecimento inicial dos sentimentos de amor. Ensinar a ser solidário com seu coleguinha, emprestar o brinquedo, não ser egoísta, já cortar isso. Noções nobres primárias de justiça. Não se deve brigar com o coleguinha. Vocês são colegas. Histórias de conteúdo moral elevado, no caso aí, não é? Aqueles livrinhos que têm o seu conteúdo voltado ao amor e sempre aquilo que nós estamos conversando ao respeito. E o exemplo? Qual que são o exemplo? Os pais. Porque para os filhos, quando está pequeno, o pai e a mãe são super-heróis. E devemos levar esse exemplo de bondade, para que lá fora não tenhamos, né, o que se tem hoje, guerras, brigas, discussões e assim por diante. E pronto. Algum irmão tem alguma pergunta a fazer? Conforme todos estão aí, eu também estou aqui aprendendo. Se eu não souber responder as perguntas, a Maria vai responder. Bom, espero assim que todos tenham compreendido, né? Porque estou aqui aprendendo também, não sou melhor. Estamos todos no mesmo barco. E agradeço a Deus por mais essa oportunidade, né? E a paciência de todos, de ter assim me ouvido. Espero que todos possam ter compreendido e possam levar. Muito obrigado. É bom que o estudo faz parte da nossa existência. Cada vez mais que nós compreendemos e entender, melhor vai ser para nós.